começa convidando o espectador a imaginar um momento da própria vida em que tudo parecia pesado demais para suportar. A narração conduz o público para uma reflexão profunda sobre os dias em que a esperança parece distante, quando os problemas se acumulam e nenhuma solução parece surgir. O texto apresenta a ideia central de que muitas pessoas passam por fases em que a única força que resta é a oração silenciosa, feita em meio às dificuldades. A narrativa constrói identificação emocional imediata, mostrando que não se trata de uma história isolada, mas de algo que milhões de pessoas já viveram. A introdução estabelece a mensagem de que existe um propósito oculto mesmo nos momentos mais difíceis, preparando o espectador para perceber que sua própria história ainda está sendo escrita e que aquilo que hoje parece dor pode se transformar em testemunho no futuro. A narrativa aprofunda a sensação de luta diária. São descritas situações comuns da vida real: noites mal dormidas, preocupações constantes, medo do futuro, dificuldades financeiras, conflitos familiares ou momentos em que a pessoa sente que está lutando sozinha. O texto enfatiza como, nesses períodos, o silêncio parece dominar tudo, e muitas pessoas chegam a pensar que suas orações não estão sendo ouvidas. A narração conduz o espectador a lembrar de momentos em que ele falou com Deus sem saber exatamente o que dizer, apenas pedindo ajuda. O capítulo mostra que a fé muitas vezes nasce exatamente nesses instantes de fragilidade, quando o coração fala mais alto que qualquer palavra elaborada. O espectador começa a perceber que suas experiências fazem parte de uma jornada maior e que os momentos de fraqueza podem ser também o início de uma transformação profunda. Aqui a história se volta para o momento em que a oração se torna a única saída. A narrativa descreve aquele instante em que a pessoa percebe que já tentou todas as soluções humanas possíveis e decide simplesmente entregar tudo nas mãos de Deus. O texto explora o poder da entrega verdadeira, quando alguém deixa de tentar controlar cada detalhe da própria vida e começa a confiar que existe um plano maior acontecendo. A narração cria um clima de esperança crescente, mostrando que muitas vezes o agir divino acontece de forma silenciosa, sem sinais imediatos, enquanto a pessoa continua caminhando sem perceber que algo já começou a mudar. O espectador é conduzido a refletir sobre quantas vezes Deus pode ter estado trabalhando nos bastidores da sua própria história, mesmo quando tudo parecia parado. O capítulo apresenta o conceito de que as maiores transformações acontecem quando menos se espera. A narração descreve como, gradualmente, pequenas mudanças começam a surgir. Uma oportunidade inesperada, uma palavra de encorajamento, um novo caminho que se abre ou até mesmo uma paz interior que surge no meio do caos. O texto enfatiza que muitas vezes as respostas de Deus não chegam da forma que imaginamos, mas chegam exatamente da forma que precisamos. A história continua reforçando que o espectador talvez esteja vivendo exatamente esse processo neste momento, sem perceber que sua oração já iniciou algo invisível que está preparando um novo capítulo da sua vida. Neste momento do vídeo, a narrativa começa a revelar a grande virada emocional. O texto convida o espectador a imaginar o futuro, um dia em que ele olhará para trás e lembrará desse período difícil. A narração descreve a cena de alguém contando sua própria história para outra pessoa que está passando por dificuldades. Nesse futuro, aquilo que hoje parece dor se transforma em testemunho de fé, perseverança e esperança. O capítulo constrói a ideia poderosa de que cada desafio enfrentado hoje pode se tornar a mensagem que ajudará outra pessoa amanhã. O espectador passa a perceber que sua história tem valor, propósito e impacto, além do que ele imagina. A narrativa aprofunda o impacto das histórias de superação. O texto mostra como testemunhos inspiram outras pessoas a não desistirem. São descritos exemplos de momentos em que ouvir a experiência de alguém que superou dificuldades reacendeu a esperança de quem estava quase desistindo. O capítulo reforça que ninguém atravessa lutas apenas por acaso. Muitas vezes, essas experiências se tornam pontes de esperança para outras vidas.
A narração conecta essa ideia com a mensagem central do vídeo. Um dia o espectador poderá ser exatamente a pessoa cuja história salvará alguém do desespero. O texto retorna ao presente e fala diretamente ao espectador que talvez esteja vivendo o momento mais difícil da sua jornada. A narração reconhece a dor, a incerteza e o cansaço emocional, mas também reforça que desistir agora impediria o nascimento da história que ainda está sendo construída. O capítulo enfatiza que Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não conseguimos enxergar no momento atual. A mensagem incentiva o espectador a continuar orando, acreditando e caminhando mesmo quando não vê resultados imediatos. Lembrando que muitos milagres começam de forma invisível, o capítulo conduz o público para uma reflexão profunda sobre o poder da perseverança espiritual. A narrativa explica que continuar acreditando em meio às dificuldades é um ato de coragem e fé. O texto destaca que cada oração, cada momento de confiança e cada passo dado apesar do medo constrói lentamente uma nova realidade. A narração cria uma atmosfera emocional forte, mostrando que os dias difíceis não definem o final da história. Em vez disso, eles fazem parte do processo que prepara algo maior. A história se aproxima do encerramento, reforçando a mensagem de esperança. O texto descreve novamente a cena do futuro em que o espectador contará sua história de superação. A narração destaca que alguém, em algum lugar, ouvirá essa história e encontrará forças para continuar vivendo. O capítulo reforça a ideia de que cada vida tem um impacto invisível sobre outras pessoas e que Deus pode usar até os momentos de dor para criar algo que trará esperança ao mundo. O encerramento consolida toda a jornada emocional apresentada ao longo do vídeo. A narrativa reafirma que os momentos difíceis não são o fim da história, mas capítulos de uma transformação maior. O espectador é lembrado de que sua história ainda está sendo escrita e que aquilo que hoje parece apenas sofrimento pode se tornar um testemunho poderoso no futuro. O texto termina reforçando a mensagem central: não desistir, continuar orando e acreditar que Deus age mesmo quando não conseguimos perceber. O público é deixado com uma sensação de esperança, propósito e expectativa de que algo maior ainda está por vir em sua própria jornada.